que é tentação? Digamos que é um veneno que vem num embrulho muito bonito, muito atrativo. Só que a intenção é nos levar a desonrar, é nos levar a entristecer a Deus e sempre vai causar ruínas, prejuízos para nós. Quando Jesus estava lá no deserto, por exemplo, né, a Bíblia descreve que ele foi tentado ali. E pegando assim a linha do texto, por exemplo, né, ele foi tentado digamos, a não crer na palavra de Deus. E ele só não caiu porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Por isso que ele não cedeu para o inimigo. Então, eu acho que eu não sei se o contexto de tentação está relacionado a esse ponto aí. Mas para mim é o ponto assim, que mais está assim para mim ter uma noção de que seria uma tentação, né? Que a própria Bíblia lá fala, em Mateus 4, né? Fala das tentações de Jesus lá. Fala. O inimigo vem com uma proposta para Jesus, só que como Jesus tem o conhecimento da verdade, ele não. Só que, lógico, mesmo ele tendo conhecimento da verdade, ele ainda tinha o livre-arbítrio de escolher viver aquela situação ao contrário. A palavra de Deus. Então, para mim, não cair em tentação tipo assim, se manter firme, né? É se manter firme. Independente de qualquer situação, se manter firme na palavra de Deus, naquilo que Deus quer. Tudo aquilo em que a gente vai desagradar o Eterno. Tentação. Cara, tudo que te tenta é porque vai desagradar a Deus. E se te tenta, conforme o Cosmo falou um pouquinho ali, se a gente sabe que alguma coisa tenta a gente não pode ficar caminhando na beira daquilo ali, né? Achando que é o homem de ferro. Não, de maneira nenhuma. Se mantém o mais longe possível. Então, acho que resumidamente para mim é isso. É tudo aquilo que vem de uma forma distorcida, né? Ao invés dela vir da forma certa, correta, ela vem distorcida, ela vem disfarçada. É tudo que foi falado, na verdade, até agora, né? Se apresenta uma coisa bela, mas na verdade no interior dela não é tão bela quanto parece. Apresenta-se algo como se fosse bom, porém não é. Então, vejo que a tentação é algo que está distorcido, que está meio desfocado ali, né? É uma coisa falsa, no caso. Acho que todos nós, talvez não conseguimos descrever tudo sobre tentação, né? Mas todos nós temos experiência nessa área, né? Tentação, de uma forma bem geral, é algo que quer fazer você deixar de confiar naquilo que Deus lhe disse, tá? Naquilo que você tem certeza que Deus já confirmou para você. Deus disse: olha, Cléris, o caminho é por aqui, tá? Vai por aqui, né? E uma coisa é certa, o inimigo ele não quer que ninguém ande em conformidade com aquilo que Deus já deixou claro. O inimigo vai fazer de tudo para nos desvirtuar desse caminho. É lógico que a gente estuda ali Gênesis e vê que a forma como ele vai fazer isso não é de forma grotesca, tá? Não é de forma grotesca, né? Aparentemente ele se reveste ali na serpente, né? E outra parte da Bíblia diz que ele se reveste até de anjo de luz, né? Ele se torna anjo de luz. Então, ele é muito estrategista para nos vender a ideia dele. Tentação é uma ideia. Tentação é uma outra forma de pensar, contrária ao quê? A palavra de Deus. Contrária à maneira do céu pensar. Tudo que contradiz a forma do céu ensinar, doutrinar, direcionar,
é uma tentação. Entende? Deus, ele tem, com toda certeza, pode, absoluta certeza. Deus, ele tem orientações para a gente sobre tudo, sobre todas as coisas da nossa vida. Deus, ele quer nos direcionar em todas as coisas, em tudo da nossa vida, em tudo, tá? Só que nós, não vou dizer que a culpa toda é nossa, não diria assim, tá? Eu diria que é um contexto todo, né? A gente nasce em lares hoje, onde os pais, às vezes, não estão nem aí para Deus, onde os pais dos nossos pais também não se importaram, onde a Bíblia perdeu valor, onde as pessoas não têm mais respeito pelas coisas do céu, as pessoas não entendem mais de relacionamento com Deus. Então, é um contexto todo, tá? Então, tentação hoje, quem realmente enfrenta isso? Quem realmente passa por tentação hoje? Hein? Quem sofre tentação hoje? Se a grande maioria das pessoas hoje nem se importa com o que Deus pensa. Age naturalmente como acha, como dá na teia, ou como seus pais lhes ensinaram. Quer saber de uma coisa? Tem muita coisa que os nossos pais nos ensinaram que, que está errada. E tem muitas coisas que eles nos disseram que estava errada e pode estar certo. Vocês entendem? Então o céu, ele tem um estilo de vida, ele tem um pensamento, tá? O céu, ele tem um pensamento sobre cada situação da nossa vida. E o estudo da Bíblia, ele é justamente para isso, para nós aprendermos, vermos, para nós. Por que a Bíblia existe? A Bíblia existe porque todos os relatos bíblicos, eles têm a ver com a nossa vida. Em algum momento, a nossa vida vai se encaixar dentro de um relato bíblico. E é estudando esse relato que a gente aprende como Deus quer que a gente se porte diante de cada o quê? De cada situação. Então, se você não estuda a Bíblia e profundamente, tá? Se você se conforma apenas com o que a igreja lhe ensina, tá? Com o que o pastor lhe fala, com o que fulano fala, você corre sério risco de nunca nem ter ideia de que você já caiu na tentação. Você já vive no pecado, apesar de estar na igreja, apesar de frequentar a igreja. Você acha que você não está em pecado? Você pode estar muito equivocado, você pode estar em pecado e você nem sabe. Já pensou? Então preste atenção, a Bíblia, ela não é um livro para enfeite não, mano. A Bíblia é um manual do céu para dizer, olha, anda por aqui, este é o caminho, anda por ele, tá? Agora, só tem um detalhe, é o próprio Deus quem explica a Bíblia pra gente. E hoje, me perdoa, a maioria dos crentes hoje, dos que se dizem cristãos, tem preguiça de estudar a Bíblia, gente. Tem preguiça. Ou não entende a Bíblia mais dessa forma. Não vê a Bíblia como um manual do céu para que você possa o quê? Dirigir os seus passos. Então, é estudando a palavra, é buscando o Espírito, que você começa a ter noção de como Deus quer que você viva. Tá? Deus começa a lhe iluminar a mente através do Espírito, dizendo, olha, por aqui, por aqui. Quando uma pessoa estuda a Bíblia de verdade, que ela busca de coração, de toda a alma, ela começa a mudar o comportamento dela. Pode ver. A maioria das pessoas que estudam a Bíblia de verdade, o comportamento delas passa a ser outro. Elas já não agem mais como elas agiam. Elas já não falam como falavam, elas já não comem como comiam, elas já não bebem como bebiam. Fala, Erla. A sensibilidade vai voltando, né? Porque vai voltando. É a gente ser igual a lepra, né? Que tira a sensibilidade. Eu acho que por isso que é tão usado, né? Esse exemplo na Bíblia. Então, os nossos sentidos têm esse contato com Deus, com o reino de Deus, né?
os nossos sentidos vão ficando embotados, a gente vai ficando insensível. E a gente, ao ir se aproximando, a sensibilidade vai voltando. E aquilo Isso, gatinho. tão normal, tão comum para os outros, né? Que as pessoas usam um termo bastante, o que tem? O que tem? Nada a ver. O que tem? Nada demais. Para a gente entende que o assim diz o Senhor aponta para cá. Então, meu coração pesa se eu não vou para onde Deus me diz que é para ir, né? É verdade. Então vejam, como é que nós vamos saber o caminho, se o caminho está certo ou se está errado, se a gente não tem uma fonte, se não tem uma fonte que a gente confia plenamente. Um dia eu entrei num carro com uma amiga, com uma colega de faculdade, né? E aí ela disse: esse negócio de religião, não sei o quê, isso não está dando mais certo, tal, e a Bíblia, cada um. Eu disse: tá bom. Tu queres eliminar todas essas coisas? Vamos eliminar. Agora me diz uma coisa, qual é o critério, qual é a base para que tu vais utilizar para saber se um comportamento está certo ou está errado? Se um comportamento é saudável ou é prejudicial? Qual é a base? Aí eu apertei ela, eu disse, é a tua cabeça? É a tua cabeça que tu queres dirigir o paciente, o cliente, através do que tu pensas? Ou tu queres deixar isso na mente do próprio cara que vai atrás de ti para tu ajudares ele? Me explica. Tu tem que ter uma base. Tu tem que ter uma firmeza. Gente, Parâmetro, né? parâmetros. E tem que ser firme. E se tem um livro que você pode confiar cegamente, esse livro é a Bíblia, mano. Entende? Não tem ali. Ela tem se sustentado, ela tem se mantido por gerações. Eu não confio no pastor, eu não confio no meu pai, eu não confio na minha mãe, eu não confio nos amigos. Em questão bíblica, eu vou para a palavra. Eu gosto de estudar a Bíblia por causa disso. E eu não tenho medo, não, que vocês me contradigam o que eu falo. É por isso que eu abro para vocês falarem. Falem. Mas tem que ter um assim diz o Senhor. Martim Lutero, quando ele estava lá no concílio de Worms lá, ele disse, olha, queriam que ele renegasse os livros que ele escreveu. Ele disse, é simples, se vocês me apresentarem, sabe, um simples texto bíblico que me mostre que eu estou errado, eu farei. Do contrário, eu não me dobro de jeito nenhum. Gente, o mundo está cheio de teorias do inferno. O mundo está cheio de conhecimentos que só levam para destruição. Que isso, gente? E a gente está aí dormindo no ponto, hein? A gente fica aí achando que o fulano sabe alguma coisa. Um dia desse eu falei para vocês. Aí você vai para Netflix, aí tá lá a lista dos 10 mais. E eu fico me perguntando, quem foi o cara que disse que esses são os 10 melhores filmes da Netflix? Hein? Que mente é essa? Imagina para onde vai a cabeça das pessoas, para onde vai a juventude. Hein? Nesse aspecto, vocês me perdoem, eu sou muito sério, porque só existe um caminho. E a gente precisa desesperadamente voltar a descobrir esse caminho, estudar a palavra profundamente, se a gente não quiser se perder, porque o inimigo é astuto e ele está eliminando para sempre a palavra da vida de muita gente. Tem muita gente que não acredita mais, que não pega mais, que não lê mais, que não busca mais. Olha aqui, nós estamos em 9 pessoas aqui hoje. Pode ter um pouquinho mais, mas quer saber de uma coisa? Por quê? Sabe por quê? Porque aqui a gente não está ensinando a ganhar dinheiro, não. Tá entendendo? Não, tem muita coisa que a gente poderia. Aqui está fazendo uma coisa que poucos têm interesse, gente. Poucos têm interesse. Você entende? Porque a gente não tem a linguagem, poxa, não é aquela linguagem rebuscada, não é aquela coisa agradável, não é aquela. Gente, o interesse não é esse. Nós temos que entender que Deus está nos dando o privilégio, tá? Nós aqui estamos buscando em Deus o conhecimento, sabe para quê?
para a gente realmente viver uma vida feliz, para a gente viver uma vida íntegra. Eu acredito que esse é o desejo do nosso coração. Então nós estamos cavando a Bíblia justamente por isso, porque a gente quer saber se nossos passos estão corretos. Não é para descobrir a vida do outro, não. A do outro a gente já sabe. A gente já sabe, ontem nós vimos que nós somos desgraçados, miseráveis. Só que Deus, ele tem o caminho, sabe? Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Hein? Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Gente, pelo amor de Deus, para de ouvir esses homens que não têm Deus na alma. Para de ouvir teorias do inferno e começa a gastar tempo com a palavra. Quer saber? Quando você se firma na palavra, o inimigo não vai gostar. Ele não vai gostar. Aí ele vem com as tentações dele, louco para desfocar você de novo, louco para tirar você deste caminho. Sabe por quê? Porque ele está perdido. Se você andar de acordo com a palavra de Deus, o diabo está ferrado. Ele sabe que você vai fazer um rombo no inferno. Entende? Ele sabe disso. Mas quer saber de uma coisa? Nós nos conformamos com o conhecimento que temos, né? Achamos que nós já sabemos tudo, e aí nós ficamos, não posso comer isso, é pecado se eu comer isso, é pecado se eu usar isso, é pecado isso, cara, tá preocupado com isso. Eu estou preocupado em não andar contrário àquilo que Deus deseja. Eu quero é cada dia mais, Senhor, me ensina os passos, me ensina o caminho. Então estude a Bíblia, que a cada dia o Espírito Santo vai iluminando o caminho que você deve andar. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ela é tentada ou não? O que vocês acham? Eu penso que ela é tentada, mas ela nem percebe às vezes que ela está sendo tentada. Depende do nível que ela tem de discernimento. Se ela tiver um pouco de discernimento, de moral, de ética, dessas coisas, ela vai perceber que ela está sendo tentada. Agora, se ela não tiver os princípios dela forem meio que zerados assim, ela nem percebe, ela vai andar de tentação em tentação sem nem se dar conta do que está acontecendo com ela. Boa resposta, boa resposta. O caminho do céu, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Viver de acordo com a vontade de Deus é algo inimaginável, é algo que as palavras não conseguem o quê? Expressar. De maneira nenhuma Né? descrever. Não consegue descrever isso. João, ele viveu lá na ilha de Patmos uma experiência tremenda e ele usou a linguagem que ele pôde para tentar mostrar a glória de Jesus que ele viu lá, tá? Eu estou falando isso pela experiência, pelo pouquinho de experiência que eu tenho. Não é embasado apenas em outros, tá? Mas pela minha experiência e olhando a Bíblia, onde pessoas davam a vida em prol da vontade de Deus, eles eram capazes de dizer, não, eu prefiro ir para a fornalha ardente do que viver contrário ao que Deus pede. Eu prefiro ir parar na cova dos leões do que desobedecer ao meu Deus. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, é maravilhoso. Infelizmente, eu falo isso e não é com alegria que eu falo isso. Infelizmente, o mundo religioso de hoje, ele é um péssimo testemunho em prol dessa fala que eu estou dizendo para vocês. Ele é um péssimo testemunho dessa verdade. Mas pensa que o que Deus quer para gente, a vontade de Deus, ela é maravilhosa, ela é tremenda. Os caminhos do Senhor são perfeitos, né? Agora veja, a tentação ocorre justamente aí. O inimigo tenta, bem aqui entra o papel do inimigo. O inimigo tenta fazer com que a gente troque esse caminho. E ele vai nos apresentar algo que parece o quê? Melhor. Ele vai fazer parecer que algo é melhor do que aquilo que nós já temos. Mas nunca vai ser verdadeiro isso.
O que o inimigo nos oferece nunca será melhor do que aquilo que Deus nos oferece, do que aquilo que Deus nos concede, tá? É só você olhar para o jardim do Éden e ele veio para Eva e disse: "Não, foi assim que Deus disse e tal. Não, Deus disse que de toda árvore nós podemos comer, mas da árvore que está no meio dessa não. Não, que é isso, podem comer sim, olha, quando Deus sabe que no dia que dele come". E aí pareceu agradável aos olhos de Eva, né, o fruto pareceu agradável. E ela acabou dizendo: "Tá bom, eu vou deixar o que Deus me disse de lado e vou seguir aquilo que tu me estás me pedindo". A tentação está bem aí. E aí até hoje a desgraça está no nosso mundo, né. Todo tipo de coisas ruins, tá, acontecem no nosso mundo, porque, é a desobediência à palavra de Deus, de lá para cá só veio evoluindo. Então presta atenção, uma coisa muito simples que eu quero dizer para você, tá. Presta bem atenção. Se nós trilharmos nos caminhos que o Senhor quer, pode ser sim que a gente tenha que enfrentar uma ou outra situação difícil, tá? Como provação, tá? Como teste da nossa fé. Ninguém vai estar isento de doenças, de morte, nada disso. Não é isso que Deus promete. Agora eu garanto para você uma coisa, tá? Mas a maioria das desgraças acontecem na vida das pessoas não porque elas são fiéis a Deus, mas porque elas andam contrário àquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Algumas, como disse o Cosmo, algumas sabem disso, outras não sabem, mas mesmo assim sofrem as consequências mesmo, tá? Porque estão contrárias à vontade de Deus. Então é hora de botar na balança uma coisa: o que está acontecendo com você? O que você está passando, o que você vem vivendo, não de hoje, tá? A dor que você carrega, o fardo que você carrega, o peso que você carrega. Por quê? Porque você é fiel a Deus ou é porque você está sendo infiel a Deus? Você tem que se questionar isso, porque nos caminhos do Senhor não existe morte, não existe tristeza, não existe dor, no caso, algo que lhe traga, algo que estraçalha você. Não, você pode passar por essas situações, mas isso vai acabar, resultando na sua própria felicidade, vai resultar na honra e glória de Deus. Mas quando você vive contrário àquilo que Deus disse, isso vai acabar em tragédia, sabe, isso vai dar problema sério para você. Lembre de uma coisa: o inimigo não quer nenhum de nós trilhando os caminhos do Senhor. Ele não quer isso. E quando nós já estamos trilhando o caminho do Senhor, ele vai fazer de tudo para trocarmos este caminho. Ele vai vir com umas propostas mirabolantes: "Olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, vou fazer aquilo outro, vou". Ele veio para Jesus, gente. "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se tu és o Filho de Deus, né, manda que estas pedras se transformem. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito". É sempre assim. O inimigo sempre, sabe, vai tentar nos fazer caminhar contrário àquilo que Deus já nos falou, aquilo que Deus já nos orientou. Mas continuo batendo na tecla. Nós temos uma geração que não sabe mais o caminho do Senhor. Nós temos uma geração que nós temos que ensinar o beabá para elas dos caminhos do Senhor. Por onde você passa, você vê as pessoas passando por cima das coisas de Deus e acham que estão certas. É, as pessoas estão desprezando o Senhor, sabe? Nem sabem, não sentem nada. Por quê? Por quê? Porque nós estamos mais interessados, às vezes, em agradar as pessoas do que dizer a verdade para elas. Olha, eu não sou um cara que nessa questão bíblica
Nessa questão da Bíblia, eu não sou um cara que fico medindo, não. Eu tenho que agradar o fulano. Infelizmente, eu vou falar coisas que não agradam às vezes. Eu vou falar coisas que precisa ser corrigido. E se eu não falar isso, sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer, tu não serve para mim. Vou chamar outro. A verdade que nós temos que ver é que nós temos uma geração toda que não sabe mais o caminho do Senhor. O inimigo não se preocupa com essa geração. O inimigo não está nem aí, porque ele já tem essa geração toda nas suas mãos. Ele está preocupado comigo e com você, que buscamos a cada dia dizer, Senhor, por favor, me mostre o caminho que eu devo andar. Me ensina, me tira da ignorância. O inimigo se preocupa com gente que abre a Bíblia e diz, Senhor, me revela a tua palavra, me diz, que tem interesse real nisso. Esses que pegam a Bíblia só para fazer de conta, que botam embaixo do braço, vão para a igreja com Bíblia e não sabem nada da Bíblia, o diabo não está nem aí. Ele senta no seu lado e ainda canta na igreja com você. Jesus é bom. Ele faz isso, gente. Agora pegue a sua Bíblia de verdade. Abra a sua Bíblia de verdade. Clame a Deus e diga, Senhor, me mostra o caminho que eu devo andar. Eu imagino a saudade que Deus tem, assim, de cristãos genuínos, sabe? Porque, como disse o Alex esses dias, o Evangelho, ele está tão salada de fruta, tão misturado, que você já não tem mais a essência, a gente já quase não encontra, apesar do número, né, do dado, da estatística de cristãos ser muito grande, mas é tudo sobre nós, sabe? Sobre os nossos desejos, sonhos, metas, sabe? O que eu quero que Deus faça por mim. Eu acredito que essas coisas, como diz aquela música do Fernando Iglesias, né? É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Eu acho que essas últimas partes aqui do Pai Nosso, bem como as primeiras também, as primeiras apontam para o lugar de Deus, né? Sua honra, santidade do seu nome, né? Sua vontade. E as últimas apontam para o nosso lugar de pecador, né? Alguém que precisa de graça, de perdão, de recomeço, e precisa de poder para vencer o mal. Eu creio que essa parte que a gente fica tanto tempo, eu já falei isso ontem, a gente fica tanto tempo querendo a fatia de Deus, a glória, a honra, o status, o nome exaltado, sabe? E a nossa fatia, que é de se reconhecer como pecador, de pedir graça, de chorar, suplicando a Deus, sabe? Por perdão, suplicando a Deus para não deixar borrar mais a folha em branco que recebeu após ser perdoado, eu acho que isso Deus quase que não está encontrando mais. Sabe? Eu estava pensando aqui nessa sequência, né? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Eu estava imaginando que você pede, Senhor, limpa aí o meu histórico. Sei que tem muita coisa vergonhosa aí. Sei que tem muita coisa que te entristeceu, distorceu o caminho, né? Distorceu o direito. E eu imagino que essa não nos deixe cair em tentação mantenha a página em branco. Me ajuda a manter, né, essa graça de ter recebido um recomeço. Eu quero sustentar isso. Não quero que isso caia novamente, não quero que isso se derrame novamente, né? Então, a gente ora tanto sobre nós, sabe? Senhor, uma casa, Senhor, um carro, Senhor, filho, um casamento, meu Deus do
céu! Eu estava lendo hoje a oração de Neemias, sabe? Quando ele pede a Deus, ele roga, Senhor, nós pecamos, tem misericórdia, sabe? E reivindica ali as promessas, não de prosperidade, mas as promessas de honrar o nome de Deus. Cristão genuíno, se a gente for ver no espectro assim, a distância do que é um cristão genuíno e do que é a modinha de hoje é muito grande. E a gente precisa rogar a graça de Deus para nos Há um ajudar. abismo entre essas duas pessoas. E a gente precisa rogar muito a graça de Deus para nos ajudar, para nos manter ilesos. Porque está muito difícil. Gente, o antídoto contra a tentação é muito simples. Se você ouvir a orientação de Deus todos os dias, você conseguir ouvir Deus falar com você todos os dias, você nunca vai desejar nenhum outro caminho que o diabo lhe apresente. Eu estou dizendo para vocês, o nosso povo, ele está caído porque ele parou de buscar a Deus, ele parou de ter comunhão com Deus verdadeira. Quando você se aproxima de Deus de maneira intensa, mas o mundo perde a graça para você. As propostas do inimigo, sabe, são... Não estou dizendo que não há possibilidade de você cair. Ou nós voltamos, sabe, a ter realmente contato com Deus verdadeiro, ou nós estamos fritos, ou nós estaremos sujeitos a tudo aquilo que o inimigo quer. Quem está mandando no mundo religioso hoje, com algumas exceções, é o próprio diabo. Quem manda na vida dos crentes hoje é o diabo, quase na sua totalidade. Os crentes de hoje, eles estão vivendo do jeito que o diabo gosta. Eles não incomodam ninguém. Eles não conseguem mais fazer nada por ninguém. E não pode ser esta a verdade na nossa vida. Isso precisa mudar. Nós precisamos começar a incomodar o inimigo. Ele não vai deixar barato. Mas a verdade de hoje é que a maioria dos crentes, com algumas exceções, o diabo está feliz com eles. Muito feliz, muito satisfeito. E nós precisamos acordar. Nossos filhos não leem mais Bíblia. Nossos filhos vão para o celular direto. Nossos filhos têm Netflix. Hein? Não sabem nada de Deus e são da igreja, gente. Olha que eles estão todos indo embora. Por quê? Porque os nossos caminhos para eles, dos crentes de hoje, para a nossa juventude, parece ridículo demais. E é ridículo na sua grande totalidade. Minha filha disse para mim uma coisa: pai, eu só não abandono a igreja, só não abandono Deus, porque tu me ensinou uma coisa diferente. Não tem como eu fugir disto. Mas se não fosse por isso, eu já tinha ido me embora. Nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, as pessoas têm que ver isso em nós, têm que ver esse novo caminho na nossa vida, gente. Alguns não vão entender. Não vão entender. O inimigo está vencendo os nossos dentro da nossa própria casa, porque o caminho que a gente apresenta para eles como o caminho do Senhor é ridículo. E não é verdade, o caminho, as coisas do céu são tremendas e nós precisamos tirar isso de debaixo de muito lixo que foi colocado. A gente precisa fazer isso com urgência, senão pessoas próximas da gente, pessoas queridas da gente, vão se perder. Vão se perder. O inimigo está mandando em tudo, gente. Só pode olhar para tudo quanto é lado que você vê, tudo quanto é coisa que você vê que são feitas, tá do jeito que o inimigo gosta. Tudo do jeito que o inimigo gosta. Vá assistir um filme, vá assistir
Vá ver alguém agindo, vá ver alguém falando. Com algumas exceções. Quer ver a tentação não ter forças? É você descobrir, é colocar em prática a maneira como Deus quer que nós vivamos. A maneira como Deus quer que você viva. Aí eu quero é ver. Você querer. Você pode até cair, sabe? Mas você é amarga, igual Jerônimo. Jerônimo, no tempo do grande conflito lá, né? Ele negou a fé por uns dias. Depois ele não aguentou. O verdadeiro cristão ele não aguenta dar um passo lá fora. Ele fica doidinho, fica maluco. Ele disse: esse mundo não é meu. Alguém disse para mim: acabou o casamento, né? E aí ele disse: eu vou lá encher a cara. Aí ele foi lá, experimentou uma. Ele disse: rapaz, eu não sirvo nem para beber. Eu sou tão crente que nem para beber eu presto. Gente, bora mostrar a beleza do evangelho para as pessoas. Na maneira como você trata, na maneira como você fala, na maneira como você, sabe, como você faz as coisas, como você. Todo dia nós temos oportunidade de fazer contrário ao que o inimigo anda pregando, anda disseminando. Nossos filhos estão indo embora com as propostas do inimigo. Por quê? Talvez seja porque nós estamos muito rasos naquilo que Deus quer para cada um de nós. Porque nós mesmos estamos cedendo às tentações do inimigo. Porque aceitamos as propostas do inimigo para a gente. Ou porque aprendemos a ser duros demais, na verdade. Muito fariseu. Mas duro demais, Sheila, é proposta do inimigo. Entende? Muito fariseu. Eu vi que eu acabei perdendo todas as rédeas das coisas. Eu acho que quando eu estava em casa, eu tinha feito um propósito, que os meninos eram bem pequenos, de estudar em casa, que eu não ia mais para igreja nenhuma, eu ia ficar em casa e estudar. Eu estava tendo discernimento de coisas que depois, quando eu fui estudar, o discernimento estava certo, estava claro. Deus estava clareando em casa, estudando lá, eu com o Espírito Santo. E aí fui para a igreja, daí começa a engessar aqui, engessa ali, segura aqui, não pode ali, misericórdia. Aí no final os meninos, o Tiago, que é o mais novo mesmo, ele odeia a igreja. Ele fala, quiseram me arrastar, ele já vai fazer 18 anos agora. Você quis me arrastar, obrigado, eu não fui, eu não concordo, não sei o quê. Se esse Deus que vocês falam é assim, então, meu Deus, tem coisa assim que eu vejo que foi pintado de uma forma assim, e eu participei disso, sabe? Já o mais velho, ele entende, o Eduardo, ele entende, compreende, ele busca da maneira dele, porque ele tá lá nas músicas dele, tá fazendo as coisas do jeito dele. E ele disse para mim: mãe, eu converso muito com o pai quando ele quer dizer com Deus, né? Converso muito com o pai. Mas quando ele me deixa duas opções, se eu tiver duas opções, eu vou escolher aquela que for mais, que eu achar que é mais conveniente, que é melhor. Aí eu pensei, meu Deus. Então, daí, se tiver duas opções, é porque uma é de Deus e a outra não é. E ele vai escolher aquela que não é. Mas entendem, eu creio que a igreja ela tem um papel fundamental na vida das pessoas. Ela deveria ser um meio, porque as pessoas procuram a igreja. E, gente, Deus acorda a gente justamente para a gente ajudar a igreja. Não é para a gente condenar a igreja. Né? Não é esse o propósito. Deus nos levanta para que a gente vá lá e levante outros. Irmão, olha, eu sei o que é ser fariseu, já fui muito fariseu. Muito. Tá? Muito fariseu. Tinha uma religião muito dura, muito. Hoje não, meu cristianismo é leve. Eu posso ser um cara que fala, às vezes sério e tal, mas a minha vida é uma vida de alegria, uma vida de sorriso, uma vida de. Tá? Quem me conhece de perto sabe que eu sou um cara muito tranquilão mesmo, tá? Muito de boa, né? E levo o meu evangelho de uma maneira que não fica pesado para ninguém. Não forço a barra de ninguém. Então a gente chega na igreja, agora eu cobro, não, você precisa. Veja que a comunhão não é por minha causa.
É para o seu próprio bem. A busca de Deus é para o próprio bem das pessoas. Senão, você vai viver o caminho que o inimigo quer, tá? Mas pensem nisso, gente. Pensem nisso. A tentação pode bater à porta. Ela vai bater sempre. O inimigo vai tentar sempre. O que Jesus disse não é para que a tentação não bata na nossa porta. Foi o pensamento inicial da Eva. Não, a tentação vai sempre bater a nossa porta. Mas o que Jesus pediu foi para nós orarmos, para nós não cedermos à tentação. É diferente. A tentação vai estar presente todo o tempo. Sempre o inimigo vai dizer, vai tentar, ei, vai para cá. Vai tentar. E se nós, em algum momento, nos desligarmos do Adão lá, como Eva, nos desligarmos do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Deus, a gente vai ceder igual Eva cedeu. Todos nós estamos sujeitos. Não existe. Você pode orar, buscar, tal. Você está sujeito. Isso aqui o diabo não vai deixar barato, não. Mas nós não precisamos cair. Nós não precisamos ceder. Temos que estar totalmente 24 horas ligados à videira verdadeira. E eu desejo, vamos terminar aqui por causa do horário. Eu desejo do fundo do coração que Deus nos dê forças, sabe? Nos anime a cada dia para que a gente possa escolher, Senhor, quero passar um tempo contigo, quero que tu fales comigo, quero que tu me ensines o caminho que devo andar. E me dá força, Senhor, para quando a tentação bater a minha porta, querer que eu faça isso de maneira contrária, tá? Que eu tenha o poder, fazer que nem a musiquinha, né? Quando a tentação bate ao meu coração, só digo não, não, não. Quanto mais distantes de Deus, mais as coisas do mundo parecem atrativas para nós. Quanto mais próximos de Deus, mais o mundo parece escuro, feio, sem atração nenhuma, parece sem graça. Entende? Fala aí. Patético. Patético é enorme, sabe? Ridículo. Você olha e diz, o cara está achando graça disso. Cara, olha o que faz sucesso hoje pra galera. Tá doido, você olha aquilo e, meu Deus do céu, que isso? Esse povo não tem graça nenhuma, não tem gosto, não tem, hein? Tá bom? Então que Deus possa abençoar cada um de nós e façamos um voto com Deus.